Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O calor da tarde pairava pesado sobre a cidade, tornando as ruas abafadas e movimentadas. Em um bairro residencial tranquilo, uma pequena multidão se aglomerava em torno de uma cena que mudaria o rumo do dia. Uma viatura policial com a sirene desligada bloqueava parcialmente a rua. Lá dentro, o ar-condicionado lutava para disfarçar a atmosfera tensa. Na calçada, Angela Thompson, uma mulher elegante na casa dos 50, conversava tranquilamente com um pedestre quando tudo mudou. De repente, um policial branco, jovem, impulsivo e arrogante, o policial Ryan Mitchell, aproximou-se, visivelmente irritado com o que percebeu como resistência passiva. "Senhora, a senhora deve me seguir", gritou ele, agarrando-a pelo braço. Angela, surpresa e ofendida, tentou protestar, "Mas eu não fiz nada." O policial, cego pelo ego e pelo preconceito, deu-lhe um tapa brutal para reafirmar sua autoridade. O choque da violência fez a multidão recuar, alguns filmando com seus celulares, outros impotentes diante da injustiça. O coração de Angela disparava não só pela dor, mas também pela humilhação pública. O que o policial, em sua arrogância, não percebeu era muito mais perigoso do que imaginava. Angela Thompson não era uma mulher comum. Ela era a mãe do capitão James Mitchell, seu superior direto na polícia, um homem respeitado por sua integridade e rigor. Aquele tapa, aquele gesto impulsivo e violento, desencadeou uma série de eventos cujas consequências iriam muito além de uma simples medida disciplinar da polícia. Uma lição sobre respeito, poder e consequências estava prestes a ser imposta a todos, especialmente a Ryan, que involuntariamente havia desencadeado uma tempestade pessoal e profissional. A rua, geralmente pacífica, tornou-se palco de um embate entre arrogância e autoridade, entre impulso e consequências. E Angela, embora humilhada, manteve a dignidade, sabendo que a justiça sempre prevaleceria. O telefone do capitão James Mitchell vibrou em sua mesa, interrompendo uma reunião administrativa. O nome de sua mãe apareceu na tela, acompanhado de uma breve mensagem de pânico. "O Ryan me deu um tapa. Eu não fiz nada." James sentiu o sangue ferver. Ele conhecia o policial Ryan Mitchell, o jovem e arrogante policial que havia se juntado à sua delegacia alguns meses antes. Impulsivo e impaciente, sempre pronto para ultrapassar os limites. Mas nunca, jamais, ele imaginara que Ryan teria a coragem, ou a estupidez, de tocar em sua mãe. Sem perder um segundo, James pegou o casaco e saiu da delegacia. Cada passo ecoava pelos corredores carregados de raiva contida. Lá fora encontrou a mãe cercada por vizinhos chocados, ainda atordoados com o golpe. Angela, apesar do tapa, manteve a compostura, mas a dor estava estampada em seu rosto. "Mãe", disse James, segurando-a delicadamente pelos ombros. "Você está bem?" Eu estou bem", James murmurou ela, tentando sorrir para tranquilizá-lo. "Mas Ryan, ele foi longe demais." James se virou para o oficial, que acabará de ser chamado ao local por seus colegas. Ryan, surpreso ao ver o capitão chegar, tentou esboçar um sorriso nervoso. "Capitão, Cale a boca." James rosnou, a voz tremendo de raiva. "Você acabou de bater na minha mãe, Ryan. Você tem noção do que fez?" A multidão silenciou. O jovem policial baixou os olhos, percebendo tarde demais a gravidade de seu ato. James, porém, sabia que aquele incidente não ficaria impune. O tapa não era apenas uma ofensa pessoal, era um insulto à autoridade e à integridade da força policial. Naquele dia, James Mitchell tomou uma decisão. Ryan aprenderia que toda ação tem consequências, e ele não deixaria essa humilhação impune. Mas havia mais a considerar do que apenas a punição. Esse caso corria o risco de expor profundas fissuras dentro do esquadrão, e James sabia que a situação poderia rapidamente sair do controle. A tensão no ar era palpável. A aparente calma da mãe contrastava fortemente com a tempestade que assolava o coração de James. O tapa foi apenas o começo. Na manhã seguinte, o clima na delegacia era tenso. A notícia do incidente se espalhou rapidamente entre os colegas. Alguns cochichavam entre si, chocados com a audácia de Ryan, enquanto outros se perguntavam como seu capitão reagiria. James Mitchell, aparentemente impassível, chamou Ryan ao seu escritório. O clima era pesado. Cada segundo parecia durar uma eternidade. O jovem policial, nervoso, tentou justificar suas ações, mas suas palavras pareciam cair em ouvidos surdos. "Capitão, eu não pensei, eu só queria." Ryan gaguejou com os olhos inquietos. James levantou a mão, interrompendo-o de forma clara e direta. "Ryan, você bateu na minha mãe.
Uma mulher inocente e respeitada que nunca fez nada para merecer isso. Você acabou de cruzar uma linha que não pode ser apagada com desculpas. O capitão levantou-se e caminhou pelo escritório, seu olhar penetrante fixo no jovem policial. Você não se dá conta do impacto das suas ações. Não só em mim ou na minha mãe e em toda a brigada. A polícia deveria proteger, não humilhar. E você traiu essa missão. Ryan sentiu um nó na garganta. Ele sempre acreditara que sua carreira se resumia à autoridade e obediência estrita, mas agora estava descobrindo que havia um código invisível, um respeito fundamental que ele acabará de desrespeitar. James respirou fundo. Estou te dando uma última chance de se redimir. Você vai escrever um relatório completo do incidente, pedir desculpas publicamente à minha mãe e fazer um curso sobre respeito e ética. E acredite em mim, Ryan. Se eu descobrir que você mentiu ou minimizou os fatos, sua carreira acabou. Ryan assentiu com a cabeça, sem conseguir falar. Ele finalmente compreendeu a magnitude do seu erro. Mas James sabia que não era apenas Ryan que precisava aprender uma lição. Toda a delegacia precisava refletir sobre o que havia acontecido e como o preconceito podia destruir a confiança entre policiais e cidadãos. Do lado de fora, Angela Thompson, sua mãe, observava a cena com uma mistura de alívio e cansaço. Ela sabia que seu filho estava no controle da situação, mas ainda sentia a humilhação do dia anterior. Ela murmurou: James, obrigado por defender o que é certo. James colocou a mão no ombro dele. Mãe, isso é só o começo. Mas a justiça será feita. Poucos dias após o incidente, rumores e vídeos do tapa começaram a circular nas redes sociais. As imagens mostravam claramente Ryan agredindo Angela Thompson. Rapidamente a hashtag #JusticeForAngela começou a ganhar força. O clima na delegacia era tenso. Cada telefonema, cada mensagem parecia lembrar James de que o assunto não era mais apenas interno, estava se tornando público. James convocou uma reunião de emergência com os oficiais superiores. Ele sabia que a equipe precisava agir rapidamente para limitar os danos e demonstrar que a polícia estava levando a sério as acusações de brutalidade e racismo. Temos um problema sério, disse James gravemente. O incidente com a minha mãe não é apenas uma ofensa pessoal. É um sinal de que precisamos corrigir imediatamente nossas práticas e comportamentos. Ryan, você precisa entender que suas ações têm repercussões que vão muito além de você. Ryan, sentado num canto, sentia o peso da responsabilidade esmagando seus ombros. Cada olhar ao seu redor parecia julgá-lo. Os murmúrios de seus colegas e os olhares de desaprovação tornavam a atmosfera quase insuportável. Para piorar a situação, o jornalista local contatou a brigada para obter um posicionamento. O vídeo já havia circulado por toda a cidade. James sabia que precisava se pronunciar publicamente, mas tinha que fazê-lo com cautela. Em frente às câmeras, James falou: o incidente envolvendo um de nossos policiais e um cidadão inocente é inaceitável. Estamos levando este assunto muito a sério. O policial em questão é alvo de uma investigação interna e receberá treinamento obrigatório sobre respeito aos cidadãos e ética profissional. Estamos empenhados em garantir que a justiça seja feita. Enquanto isso, Ryan assistia impotente e humilhado, percebendo que sua carreira poderia ser destruída em questão de dias. O incidente já havia manchado sua reputação e semeado desconfiança dentro da equipe. Em casa, Angela tentava recuperar um pouco de paz. Mas cada notificação no celular, cada comentário nas redes sociais, era um lembrete da violência que havia sofrido e do poder do filho em buscar justiça. Ela sabia que o pior ainda estava por vir. A tempestade midiática estava apenas começando, e Ryan logo entenderia que alguns erros são impossíveis de apagar sem consequências profundas. Na manhã seguinte, Ryan Mitchell foi convocado à sala disciplinar. O ar estava gélido, e os rostos dos superiores expressavam uma gravidade que o jovem oficial nunca havia visto antes. Ryan, começou James Mitchell, sentado firmemente atrás de sua mesa, analisamos o vídeo, conversamos com testemunhas e consultamos nosso departamento jurídico. O que você fez é intolerável. Ryan tentou gaguejar um pedido de desculpas. Capitão, eu sinto muito. Eu não queria. James ergueu a mão para interrompê-lo. As intenções não importam aqui. Um tapa é um tapa. Você está suspenso sem remuneração por 2 semanas. Ao retornar, passará por um treinamento intensivo sobre respeito aos cidadãos e ética profissional. Se não for aprovado, será demitido. O impacto das palavras atingiu Ryan como um raio. Pela primeira vez, ele entendeu que sua carreira, antes promissora, estava em grave perigo. Mas o que mais o perturbou foi o olhar de James. Não um olhar de ódio, mas um olhar repleto de decepção e controle.
Do lado de fora do escritório, Angela, ao ser informada das sanções, sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Ela sabia que a justiça havia sido parcialmente feita, mas percebia que Ryan ainda precisava entender a extensão total de seus atos. Entretanto, toda a brigada assistia ao desenrolar dos acontecimentos. Alguns colegas murmuravam sobre a lição que Ryan acabará de aprender, enquanto outros refletiam sobre seu próprio comportamento. O incidente semeou tensões duradouras, mas também serviu de alerta. Nenhum oficial, independentemente da patente ou bravura, está acima das regras de respeito e ética. Ryan, sozinho em sua cela temporária, repassava mentalmente cada ação do dia anterior. O tapa, a humilhação, a raiva do capitão, tudo voltava à sua mente em um ciclo interminável. Pela primeira vez, ele sentiu remorso genuíno. Mas a pergunta permanecia: ele conseguiria desfazer o estrago ou já era tarde demais? Ao longe, James observava seu jovem oficial com uma mistura de rigor e compaixão. Ele sabia que a verdadeira lição ainda não havia terminado. 2 semanas depois, Ryan retornou à delegacia, sua suspensão encerrada, a mente pesada e o rosto marcado pela vergonha. Ele sabia que cada olhar que lhe dirigia era um julgamento e que sua reputação estava seriamente manchada. James Mitchell o fez sentar em seu escritório. O capitão, geralmente impassível, demonstrou uma mistura de firmeza e gentileza. Ryan, você teve tempo para pensar. Agora cabe a você mostrar que aprendeu a lição. Ryan assentiu com a cabeça, com a voz trêmula. Capitão, agora eu entendo. Eu nunca deveria ter batido na sua mãe. Estou pronto para aceitar todas as consequências e me redimir. James observou o jovem por um longo momento. Então, lentamente declarou: sua suspensão e treinamento foram apenas o começo. Você precisa reconquistar a confiança de seus colegas e, acima de tudo, respeitar cada cidadão que encontrar. Será uma longa jornada, mas é o único caminho para você permanecer nesta profissão. Nos dias que se seguiram, Ryan participou de todas as sessões de treinamento, esforçando-se para compreender o impacto de seus preconceitos e impulsos. Ele chegou a visitar organizações locais, conversando com pessoas que haviam sido vítimas de violência policial e aprendendo a ouvir, compreender e respeitar. Angela, por sua vez, recuperou um pouco da serenidade. Embora a humilhação permanecesse gravada em sua memória, ela viu seu filho agindo com integridade e coragem, e soube que a justiça havia sido feita, não por meio de vingança, mas por meio do aprendizado e da responsabilidade. Certa manhã, enquanto James observava a brigada em ação, Ryan aproximou-se e disse humildemente: Capitão, obrigado por me dar uma chance de me redimir. Nunca me esquecerei disso. James assentiu com a cabeça. Nunca se esqueça, Ryan. Toda ação tem suas consequências. Mas todo erro também é uma oportunidade para fazer melhor. O tapa que desencadeou todo esse caos jamais seria esquecido, mas semeou uma lição muito mais importante: respeito. Justiça e responsabilidade são os verdadeiros alicerces do poder e da autoridade. E assim, nessa pequena brigada, a tempestade se acalmou, dando lugar a uma nova era de consciência e integridade.